Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia o Senhor nos sustém, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Dele é o reino, é o poder, é a glória, as riquezas, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, ele é o amém. Ele é aquele que jamais serão decepcionados, aquele que nele depositam a confiança, antes confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Sejais sempre um culto racional, um culto de ação de graças, que são aqueles que perseveram aonde não tem do que se envergonhar, uma vez que, sendo conduzido pelo seu Espírito, jamais será contrário à sua verdade, jamais se opõe à sua verdade, mas antes atenta aquilo que o Espírito diz e está sempre a exercitar a fim de aperfeiçoar a fé, porque a salvação vem pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, e havia trevas na face do abismo, a mesma luz que fez a maior lumiar para governar o dia e a menor para governar a noite, e tudo está sujeito sobre o seu domínio, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquilo que ele mesmo formou está sempre sobre o seu domínio, sobre o seu poder e autoridade, porque o Deus Altíssimo concedeu, lhe outorgou tudo por escabelo dos seus pés. Aquele que já dizia, Tomé, porque me viste, crestes? De agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai, aquele que a sua palavra, o fogo, é um fogo consumidor. A palavra diz: pelo fogo sereis provados, assim como o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. A palavra diz que ele iria separar, assim como separa o joio amarrado em feixes quando o trigo amadurecesse, sendo juntado em seu celeiro, preparando um povo unido numa só fé, num só propósito, num só batismo, num só coração, daqueles que não têm do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. O Espírito Santo que comunica ao pneuma o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, não por si, dom gratuito, para que ninguém se glorie na carne, porque ele não divide daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Prepara uma habitação celestial onde se vive não de forma natural, que são aqueles que são dependentes das estações do ano, mas se vive de forma sobrenatural, aonde, independente da estação do ano, está sempre a produzir os bons frutos, frutos livres de hipocrisia, que não ensoberbece, que não envaidece, daqueles que seguem adiante, sempre produzindo segundo a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, segundo a piedade, sempre como fonte de alegria, aqueles que transbordam da misericórdia, que alcançam da misericórdia. Exorta para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Ai daqueles que estão sempre como traidores, daqueles que invocam outros deuses, porque o Senhor que está no alto dos céus ri com desprezo daqueles que cultuam imagens de escultura, aqueles que seguem sempre nas orgias, nos pecados, nas glutonarias, nos vícios,
nas bebedices, nas imoralidades sexuais, que seguem sempre, na verdade, se opondo ao Senhor. E ele ri com o desprezo daqueles que assim seguem. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, os feiticeiros, os bruxos, aqueles que se opõem, os espíritos adivinhadores, sensuais, nenhum desses, se não se arrependerem dos seus maus caminhos, por não terem um nome escrito no livro da vida. A palavra diz: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso, vigiai, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, dias aonde, segundo o galardão, se conhece aquilo que semearam, onde muitos estão atolados até o pescoço num charque de lodo, segundo o pecado, e exalando com um aroma desagradável às narinas do Senhor, e o Senhor está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares, ira e indignação para aqueles que seguem amotinados contra o Senhor, e o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Para aqueles que nele depositam confiança, ele nos ensina: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá, mas toda planta que não for o meu Pai celestial que plantou será arrancada, e assim ele está a proceder, e não há nenhum dos míseros que possam querer contender com ele e dizer: por que fazes assim? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.